Boa tarde, alunos. Bem-vindos à aula número 7 da PNP de Conformação Mecânica. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre processo de trefilação. O que é o processo de trefilação? Tá? Ele é um processo de conformação mecânica que consiste em eu passar um fio, uma barra ou um tubo através de uma ferramenta que a gente chama de fieira, forçando então a passagem desse arame, dessa barra ou desse tubo através dessa fieira, que tem então um orifício de diâmetro menor do que o material que está passando. Tá? Isso faz com que eu exerça esforços compressivos nessa região de trabalho, que ela é normalmente cônica, e então cria uma tensão compressiva que deforma então o meu material, diminuindo assim o seu diâmetro. Tá? Eu faço uma força atrativa para puxar o arame ou a barra, mas o que realiza então a conformação mecânica é a reação da ferramenta, da fieira, sobre o material, criando então tensões compressivas que diminuem então o diâmetro do material. É um processo feito a frio, tá? Não sei, uma outra pesquisa, mas um processo a frio então que realiza então essa diminuição do diâmetro do material. Aqui então a gente vê uma ilustração do processo. O material entra então com um diâmetro maior, tá? Ele passa pelo ferramental que a gente chama de fieira, cujo vai ter uma parte que a gente chama de região de trabalho que é cônica, tá? Então aqui, pela reação da fieira, a passagem do material, eu vou gerar tensões compressivas que vão deformar então o meu material, diminuindo então o seu diâmetro para um diâmetro de saída do arame, do fio, do que eu estiver trefilando. Tá? Então, o objetivo é eu causar uma diminuição no diâmetro do material. Tá? Posso ter também outros formatos, normalmente é arame, tá? Arames, barras, normalmente de seção circular, né? Mas existem arames ovalados, existem fitas planas, mas o mais comum são seções circulares. Tá? Então, os materiais mais comumente trefilados são barras com diâmetro menor que 25 milímetros, arames comuns e especiais, tá? Grossos, tá? Com diâmetro de 5 até 25 milímetros, médios de 1,6 até 5 milímetros e finos de 0,7 a 1,6 milímetros, tá? E fios especiais, tá? Arames especiais que têm diâmetro menor que 0,02 milímetros, tá? Normalmente chamado de fio também, nesse caso. Tá? Tubos também podem ser trefilados, tá? Com diferentes técnicas, então é bem comum também fazer a trefilação de tubos desses materiais. A trefilação é um processo quase que exclusivamente realizado a frio, tá? 99,999% dos casos, então, processo feito a frio, sendo então que então, como é feito a frio, o material então sofre encurvamento durante esse processo, obviamente que aumentando sua resistência mecânica e diminuindo então a dutilidade do material, ou seja, eu vou encruando ele, aumentando a resistência mecânica do material pelo encruamento, pela geração de discordâncias internas do material, só que nisso eu vou diminuindo a dutilidade dele e consequentemente um pouquinho da sua tenacidade. Quando eu tenho que fazer grandes diminuições de diâmetro do material, é comum no meio eu realizar um recozimento do material para fazer com que ele volte a ter utilidade, diminuir então a quantidade de discordâncias e permitindo com que eu consiga fazer novas deformações no material. Tá? Como falei, então, conforme a necessidade de obter bases, arames, tubos e perfis com diâmetros ou seções cada vez menores, a quantidade de discordância aumenta no material, sendo muitas vezes necessário realizar entre as operações um tratamento térmico
de recozimento, tá? Então, recozimento pensando em diminuir a resistência mecânica do material pela eliminação dessas discordâncias, tá? Ativando então mecanismos de recuperação e recristalização e voltando a ganhar de utilidade para permitir que eu consiga fazer novas deformações no material, novos passes de trefilação. Matéria-prima do processo de trefilação para arames, principalmente, é o que a gente chama de fio-máquina, tá? Ele é uma espécie de vergalhão laminado a quente, só que ao contrário do vergalhão de construção civil, ele não tem aquelas protuberâncias que no vergalhão de construção civil servem para aumentar a ancoragem do vergalhão no concreto, tá? Mas ele vem então de um processo de laminação a quente. Esse material ele sofre uma descarepação, que é a remoção da carepa, daquele óxido de ferro formado em alta temperatura da superfície do fio-máquina, tá? Isso pode ser feito por processos mecânicos ou químicos, ou uma combinação dos dois, tá? Mecânico seria eu realizar dobramentos no arame a fim de dessa camada de carepa ser frágil, ela acaba se quebrando e desplacando da superfície do fio-máquina, ou através de escovamento, também é possível, tá? E também existe decapagem química com solução de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico diluídos para fazer a decapagem então desse material. Depois disso o material é lavado em água corrente e depois disso ele sofre um banho de leite de cal, que é cal diluída em água, isso tudo aquecido. Isso serve para neutralizar os resíduos ácidos que podem vir do processo de decapagem, tá? E isso cria uma camada também que ajuda na retenção do lubrificante que é utilizado no processo de trefilação, tá? Após isso, então, o material sofre um processo de secagem, tá, em estufa, e isso também ajuda a remover hidrogênio dissolvido na superfície do material, tá? Então, no processo, na utilização de ácidos, às vezes o íon de hidrogênio acaba penetrando na superfície do material e utiliza-se então a secagem do processo térmico para ajudar na remoção desse hidrogênio, tá? E após isso então se faz o processo de trefilação, podendo então ter etapas de recozimento intermediárias dependendo do grau então de redução da seção transversal que eu quero então no material que eu estou trefilando. Bom, para fazer o processo de trefilação, a gente tem que utilizar uma ferramenta, um ferramental que é chamado de fieira, tá? Essa fieira, normalmente, ela é feita de aços de alta resistência mecânica e alta dureza, normalmente feitas com aço M2, tá? Um aço muito utilizado para broca também. E o meio, que a gente chama de inserto, tá? A estrutura dela é feita de aço M2, mas o meio é feito com material ainda mais duro, ainda mais resistente, que é o popular metal duro, tá? Que é um compósito de partículas cerâmicas de carbeto de tungstênio, carbeto de tântalo, carbeto de titânio, depende do tipo de metal duro, numa matriz de cobalto, tá? Numa matriz metálica de cobalto, tá? Então é um composto metal cerâmica, tá? Bastante antigo, é a popular vidia, tá? É o que tem na ponta das brocas para concreto. Esse material também é utilizado para inserto de fieira, que é um material muito resistente, muito duro. Então é um material usualmente utilizado para fazer esses insertos e aumentar então a vida útil dessas fieiras. A fieira, então, essa ferramenta, ela é dividida em 4 regiões diferentes, tá? Cada região, então, com sua aplicação, tá? Eu vou mostrar aqui diretamente no desenho. Então, a gente tem a primeira região que a gente chama de cone de entrada. Ele serve, então, para guiar o material para dentro da fieira. Então, guiar o arame ou o fio-máquina para entrar aqui no sistema, tá?
ele tem um ângulo mais aberto para fazer essa guiagem do material. Depois disso ele passa para uma região que a gente chama de cone de trabalho, tá? Essa região então é onde eu vou realizar a conformação mecânica para redução da seção transversal do meu material, tá? É a região então onde vai ocorrer então a diminuição dessa seção transversal, gerando então uma reação da fieira ao fluxo desse material, criando então tensões compressivas que vão conformar mecanicamente o meu material, deformar ele plasticamente de forma a causar uma diminuição da seção transversal desse material que eu estou trifilando, tá? Então isso a gente chama de cone de trabalho, que é onde a conformação mecânica vai ocorrer, propriamente dita. Existe o que a gente chama de cilindro de calibração, serve para calibrar o diâmetro do arame, ou digamos assim, a seção transversal do material que está sendo trefilado, serve para dar um melhor acabamento superficial também para essa região, tá? Então a gente chama isso de cilindro de calibração, essa região. E aqui o cone de saída, que serve então para guiar a saída do material aqui da fieira, tá? Então são as 4 regiões de trabalho que a gente tem aqui no ferramental na fieira, tá? Importante lembrar que o material que está saindo aqui do cilindro de calibração, ele vai ter uma folga aqui, conforme vai saindo aqui do cone, ele vai tendo uma folga cada vez maior, e por causa do retorno elástico ele vai ter uma pequena expansão aqui na saída, tá? Porque eu vou ter o retorno elástico do material, então aqui na saída ele vai aumentar um pouquinho de diâmetro por causa do retorno elástico, tá? E isso gera alguns problemas, por exemplo, se ocorre do arame partir no processo, às vezes acontece da tensão aqui na trefilação ser muito alta, aqui na saída, por eu puxar o arame, às vezes acontece do arame romper e ele vai ficar preso aqui na fieira porque aqui eu tenho uma expansão no material. Daí eu tenho uma dificuldade de fazer a extração do material que ficou preso, porque ele sofre então essa expansão na saída ali do cilindro de calibração, indo para o cone de saída, tá? Aqui no slide anterior então tem descrito aqui a função dessas etapas, a função dessas regiões de trabalho então da fieira. A fieira também tem alguns ângulos que são importantes, principalmente esse aqui que a gente chama de semiângulo do cone de trabalho, ou mais conhecido até como semiângulo da fieira, tá? Essa angulação é bastante importante, tá? Porque vai ter um semiângulo ideal para fazer esse processo de conformação mecânica do material que está sendo trefilado, tá? Então a gente vai ver na segunda parte desse vídeo o cálculo para o semiângulo ótimo, digamos assim, para a fieira, para fazer essa conformação mecânica, tá? E esse semiângulo também vai estar envolvido nas equações para cálculo da força de trefilação, da força necessária para fazer a trefilação do material. Então ele é um ângulo bastante importante, tá? O que a gente chama de semiângulo da fieira. Tem o semiângulo de entrada, tá? Que é o do cone de entrada, que serve para guiar o material. O semiângulo de saída, que serve para guiar a saída de material. A altura do cilindro de calibração, tá? E o diâmetro do cilindro de calibração são dimensões, cotas importantes, então dimensões importantes que eu tenho no meu ferramental. Como eu estava falando ali, o semiângulo da fieira ele é bastante importante para o processo de trefilação, porque ele vai ter um semiângulo ótimo, tá? Que seria esse ponto aqui, onde eu tenho a menor tensão possível de trabalho, tá?
e onde eu tenho um fluxo contínuo de material, onde faz com que eu consiga fazer a diminuição então da seção transversal do meu material sem ter um excesso de tensão e sem ter a possibilidade de formação de defeitos no meu material, tá? É, então existe um ângulo ótimo para esse semiângulo da fieira. É, se eu não tomar cuidado, por exemplo, se eu começar a aumentar muito essa angulação, eu vou começar a criar o que a gente chama de zonas mortas, tá? Zonas que não vão sofrer o esforço compressivo, tá? Então vou ter zonas onde esse esforço compressivo não vai ser atuante. Ou então, se for muito aberto, eu vou ter uma espécie de usinagem, que é o descascamento então do arame, que é a remoção de material da superfície, como se fosse um processo de usinagem, se esse ângulo for praticamente 90 graus. Tá? Então, esse semiângulo da fieira é uma angulação bastante importante no processo de trefilação. E tem que tomar cuidado, porque se esses esforços compressivos não forem esforços que penetram a fundo no material, eu posso inclusive gerar regiões onde a tensão trativa ela vai ser predominante, não a tensão compressiva, que é o que eu quero para fazer a trefilação no meu material, e isso vai causar então no meu material um defeito que a gente chama de defeito tipo chevron, que são rupturas internas que eu tenho no arame, causadas por eu ter um esforço trativo alto e majoritário frente ao quando comparado aos esforços compressivos que eu tenho da reação da fieira à passagem do material. Então esse semiângulo da fieira ele é bastante importante, tá? Então é uma característica técnica da fieira bastante importante. Bom, a fieira ela é instalada em equipamentos que fazem a trefilação do material. Existem tipos diferentes, tá? Existem equipamentos para trefilação de fios e arames e equipamentos um pouquinho diferentes para trefilação de barras, tá? Porque no arame, normalmente no arame e no fio, tu pode bobinar normalmente esse tipo de material. Barras trefiladas, tu normalmente quer manter elas com uma certa cilindricidade, né? Tu quer manter elas esticadas, digamos assim, tá? Então, nos equipamentos de trefilação a gente tem máquinas para trefilação que a gente diz que sem deslizamento, tá? Onde esses acumuladores que a gente chama, eles giram, tá? Para manter a rotação aqui do arame e garantir que eles não fiquem deslizando então nessa superfície, tá? Então o material é desbobinado, tá? Aquele material então que sofreu descarepação, decapagem, que foi banhado em leite cal, foi seco, esse material então ele é desbobinado, tá? Ele é guiado até a fieira, tá? Eu tenho então o sistema que vai fazendo essa acumulação e vai guiando para as fieiras sequenciais, tá? Até ele ser novamente bobinado aqui no final, tá? Então tem esse tipo de equipamento de trefilação sem deslizamento, tá? Aqui tem um vídeo então mostrando esse equipamento. Tem outro tipo de equipamento em que o acumulador aqui, o anel tirante, ele não se move, tá? Então o arame só dá volta aqui, o arame desliza então sobre essa superfície do anel tirante, tá?
mas basicamente o processo é o mesmo. O material é desbobinado, passa por roldanas para guiar até a fieira, sofre então a trefilação aqui na primeira fieira, passa pelo anel tirante, acumulador, segunda fieira, anel tirante, até ser bobinado ali no final, tá? O que tem o acionamento, então, que faz o esforço para a passagem do material é aqui, normalmente aqui a bobinadeira, tá? Que vai puxando, então, o material. Outro tipo aqui, esse aqui mais adequado para a trefilação de barras, tá? Porque tu quer manter a cilindricidade, né? Tu quer manter a barra esticada, tu não vai enrolar ela. São as bancadas de trefilação. Basicamente, então, o sistema vai morder, vai segurar a barra e vai puxar ela até o final da barra. Existem alguns equipamentos que seguram, puxam, soltam, seguram, puxam, soltam, fazem esse movimento aqui. Outros apenas seguram e são equipamentos bastante longos e vão puxando então o material até ele passar por inteiro pela bancada de trefilação, tá? Existem os dois sistemas, tá? Um que vai segura, puxa um pouco, solta, segura outra parte, puxa, e outro que segura uma vez só e vai puxando até toda a extensão da barra passar pela fieira de trefilação, tá? Sistemas diferentes, tá? Esse aqui mais indicado então para barras ou tubos que você vai manter então eles sem dobrar, né? sem bobinar. A trefilação é um processo mecânico de deformação a frio, onde um tubo, um fio ou um vergalhão passa por uma matriz chamada de fieira com a intenção, com o objetivo de chegar na dimensão que o cliente precisa. A Treftal ela atua na trefilação tanto em barra como em rolo e também no processo de conformação, né, que no nosso caso é soldar o tubo, né, que depois ele é trefilado. As aplicações da Treftal são diversas, né, como por exemplo não só arames e barras a gente pode trefilar, tá? A gente pode realizar a trefilação de tubos também. Só que tubos daí a gente utiliza basicamente 4 técnicas diferentes, tá? Algumas técnicas que visam então manter calibrado também, digamos assim, o diâmetro interno também do tubo, tá? A gente pode fazer a trefilação do tubo sem apoio interno, tá? Isso vai fazer com que a gente não tenha muito controle do diâmetro interno do tubo, tá? Coisa que muitas vezes a gente não deseja, tá? Ou a gente pode utilizar um mandril, tá? Uma barra que é inserida junto com o tubo, e daí para isso eu preciso utilizar aquele processo de bancada de trefilação, onde tudo é mantido reto, então onde a barra é puxada junto com o tubo para fazer essa trefilação. E eu tenho um outro que é o que a gente chama de plug flutuante, tá? Em que eu tenho só um pedacinho, um plugzinho que é inserido no tubo e eu vou passando ele na fieira e ele pelas próprias tensões internas ele tende a ficar na posição calibrando então o diâmetro interno do tubo, tá? Só que às vezes acontece dele escapar e ficar batendo, ficar soltando e entrando de novo no processo, então gerando um problema de calibração interna do diâmetro da tubulação, tá? Esse aqui é o plug que a gente chama de plug flutuante, tá? Ele é inserido então e as forças compressivas que eu tenho aqui vão tender a manter esse plug na posição, criando então um espaço calibrado para o meu material passar, tá? Mantendo então a calibração tanto interna como externa desse tubo, tá? Às vezes ocorre um problema
desse plug então escapar, daí ele vai ficar se soltando e vindo então de novo para essa região, então ele vai criar um problema de calibração interna nessa tubulação, tá? Pode acontecer então desse plug escapar, mas a vantagem é que eu posso trefilar então tubos bastante finos, tá? E conseguir bobinar então esses tubos, tá? Então isso é uma vantagem, tá? O plug permite com que eu faça o bobinamento desses tubos. Se vocês forem ver, por exemplo, aqueles tubos de cobre utilizados para rede de ar-condicionado, tá? Aquilo é um tipo de tubo de cobre trefilado com o plug, tá? Porque se eu uso o mandril ou tem um outro tipo de plug, que é o plug, mas ele tem uma haste aqui que faz com que eu consiga manter a posição desse tubo, esse tipo de trefilação vai estar presa, então vai estar restrita então à utilização de bancadas de trefilação onde o tubo vai ficar reto, né? Eu não vou conseguir fazer o bobinamento desse tubo. Com o plug flutuante não, tá? Com o plug flutuante eu consigo bobinar. O plug flutuante ou a inexistência de um ferramental aqui são as únicas formas que eu tenho para permitir fazer o bobinamento desse tipo de tubo, tá? De tubo trefilado. Ou então eu tenho um mandril ou um plug parecido com o mandril, só que é o plug com uma haste aqui, que daí só que eu tenho que fazer a utilização de bancada para fazer a trefilação, mantendo a calibração interna desse material. Tá? The manufacturer purchases stainless steel tubes in a range of lengths, diameters, and thicknesses. Workers select the right starting size for the specific tube the customer has ordered. They insert one end of each tube into this rotary swedger. It shapes the end to a point to enable it to fit through a die with a smaller diameter. Workers spread lubricant onto a steel bar, insert it into the other end of the tube, then insert the pointed end through a draw die. This carriage then grabs the protruding point and draws the full length of the tube through the die and over the steel bar. The die reduces the tube to a smaller outside diameter, while the bar sets the desired inside diameter. The tube walls thin out, and the tube elongates in the process. Finally, workers saw the point off the tube. They place several tubes at a time in a degreasing unit, which uses a cleaning solution to remove all traces of lubricant the tubes picked up during the draw process. Workers then transfer the tubes to drying tanks, positioning them at a slight downward angle. As air blows through the tubes for about a half hour, all of the cleaning solution either drains or evaporates. To further clean the inside of the tubes, workers insert a felt wad into each one, then squirt in some cleaning solvent. They shoot in compressed air to force the wad down the tube. As the wad travels the length of the tube, it wipes the inside wall with the cleaning solvent. Next, workers strap the tubes to a belt that takes them on a 30-minute trip through a furnace. The temperature inside is more than 1800 degrees Fahrenheit. This intense heat softens the steel, which had hardened as a result of having been pulled through the draw die earlier. This process is called annealing, and it slightly warps the tubes. So next, they pass through a straightening machine. Then the entire cycle repeats until it's reduced to precisely the diameter and wall thickness the customer ordered. Eu vou ver se eu acho algum vídeo que mostra a utilização de plug, tá? Tinha visto muitos anos atrás, nunca mais vi posto na internet. Vou ver se eu encontro ele de novo e daí posto de exemplo para vocês. Bom, lubrificação, tá? O processo de trefilação ele é um processo feito a frio, tá?
E como eu tenho deslizamento do material em relação ao ferramental, eu vou ter uma condição de atrito, tá? No deslizamento do material, na passagem do material pela fieira, tá? E por causa disso, então, eu tenho que realizar a lubrificação então, nesse processo para evitar o desgaste do ferramental, o desgaste do material e para evitar então a geração intensa de calor. Eu tenho que também garantir um bom acabamento superficial para o meu fio. Então a lubrificação em processo de trefilação ela é fundamental. Tá? Ela pode ser feita por aspersão, pode ser feita por imersão. Tá? Posso utilizar lubrificantes sólidos ou líquidos, tá? Tem os dois tipos. Mas ele evita então o desgaste da ferramenta, evita o superaquecimento do material e evita a formação de defeitos superficiais no fio, garantindo então um bom acabamento superficial para o meu material trefilado. Tá? Então a gente pode fazer lubrificação úmida ou seca. Tá? O que é lubrificação seca? É muito comum a utilização de sabões, tá? Sabão para fazer a lubrificação na trefilação, tá? Ou estearatos, tá? Estearato é um outro tipo de lubrificante, existe estearato de zinco, estearato de magnésio. É um produto também muito utilizado, por exemplo, para maquiagem feminina. É um lubrificante que também é utilizado na indústria de cosméticos. Então, um material bastante comum para a utilização em lubrificação sólida. Posso utilizar também grafite, tá? Só que grafite não é tão comum nesse caso. Posso também utilizar lubrificações úmidas, tá? Óleos ou emulsões de óleos em água. Pastas e graxas também pode ser utilizado, mas mais comum é a utilização de sabões, tá? Sabão é bastante utilizado para fazer a lubrificação em trefilação. Bom, eu já comentei um pouquinho, tá, desse defeito de trefilação. Vamos para a parte agora de defeitos de trefilação. Esse aqui é um defeito um dos mais característicos, tá, da trefilação, que pode também aparecer em processos de extrusão, tá? Mas mais comum ainda na trefilação. O que acontece? Na trefilação a gente quer que o esforço compressivo da reação da fieira, a passagem do material, cause a conformação mecânica dele, fazendo essa diminuição da seção transversal do material. O que pode acontecer? Pode acontecer que as tensões compressivas geradas não atinjam a parte central do material. Tá? E nesse caso, para esses elementos aqui na parte central, se a gente pegasse aquele elemento infinitesimal lá no meio do material, ele teria uma componente trativa, por eu estar puxando o material para ser trefilado, lembrando que eu puxo o material para ser trefilado, então aqui na saída do material eu estou tracionando ele para ele passar pela fieira. Aqui nesse elemento intersticial, aqui no meio do material, a componente trativa ela é muito maior do que as componentes compressivas, tá? E essa componente trativa ela pode inclusive ultrapassar a tensão de ruptura do material, gerando então literalmente a abertura, a ruptura do material lá no meio, formando o defeito que a gente chama de chevron. Tá? Então, se a gente faz um corte longitudinal no material, a gente vai ver vários vazios em formato de V na parte central do material trefilado. Então, um defeito que a gente chama do tipo chevron. Tá? As tensões compressivas elas não penetraram suficiente um material, a região do meio está com uma componente trativa muito alta, a componente trativa é preponderante, levando inclusive uma combinação de estado de tensões onde eu levo um esforço trativo à ruptura do material lá dentro. Tá? Então, isso a gente chama de defeito do tipo chevron, tá? Bastante característico do processo de trefilação, podendo ter também processos de extrusão.
O outro defeito que tem é quando a força trativa que a gente está exercendo para puxar o material pela fieira, tá? Quando a gente está puxando o material para ele passar pela fieira, essa tensão aqui ela acaba sendo muito alta, tá? Essa tensão trativa que para eu puxar o material para ele passar pela fieira, ela é muito elevada a ponto de eu ultrapassar a tensão de ruptura do material, tá? A ponto de eu ultrapassar o limite de resistência à tração no material, então eu acabo criando uma região de empescoçamento e, consequentemente, finalizando com a ruptura do material. Basicamente o que vocês veem no ensaio de tração ali, de empescoçando e o material rompendo. Ou seja, o arame que está sendo puxado aqui, forçando o material a passar pela fieira e está sendo puxado por aqui, ele arrebenta nesse ponto, tá? E como eu falei, o que acontece? O material que sai da fieira ele tem um retorno elástico, então ele aumenta um pouquinho de diâmetro ao sair da fieira, e eu tenho agora uma dificuldade de remover esse arame da fieira para depois ter que reapontar ele de novo para continuar a trefilar o material. Fora que eu rompi o material, eu vou ter um arame mais curto, né? A bobina de arame não vai ser tão comprida, tá? Então isso acontece quando a tensão trativa aqui ela é muito elevada, eu atinjo lá o limite de resistência à tração, consequentemente quando eu atinjo esse ponto eu vou começar a ter uma região de estricção que vai então concentrar a tensão trativa nesse ponto, tá? E vai então levar meu material até a tensão de ruptura, rompendo então o material nessa região, tá? E daí o processo para, eu tenho que tirar o arame que ficou preso na fieira, tem que reapontar, então eu tenho uma parada de máquina que vai levar algum tempo ali para reestabelecer o processo de trefilação, e isso obviamente é gasto, é custo para a empresa, tá? Então eu tenho que cuidar muito bem aquele ângulo de trefilação, a força que eu estou utilizando para trefilar o material, para que esse acontecimento, essa ruptura não ocorra, tá? E outro problema que tem, tá, é por haver uma componente de atrito ali pela passagem do material do arame pela fieira, tá? Por eu ter um deslizamento ali, um movimento relativo do arame pelo ferramental, eu tenho uma componente atrito e vou ter componentes de desgaste, então vou ter fenômenos de desgaste então do meu ferramental, e esse desgaste do ferramental acaba por causar defeitos na superfície do arame, tá? Então o arame vai ficar com pequenas marcas na superfície e eu vou ter o meu ferramental desgastado. Então o que eu tenho que fazer é trocar a fieira, recondicionar aquela fieira, trocar o inserto, por exemplo, para fazer com que não ocorra mais esses defeitos na superfície do arame, tá? Pessoal, essa é a primeira parte da aula de trefilação. A segunda parte, então, vai ser relativa à parte dos cálculos, tá? Das equações, então, relacionadas à trefilação, tá? Obrigado por assistirem. Bons estudos.